Boa noite a todos, iniciando a apresentação do relatório do estado da arte, disciplina Working Paper Development Studies 2. Sou Wendel Marcos, título do trabalho Uso de redes sociais para a criação de valor ao cliente, uma análise bibliométrica. Então, começando aqui com o resumo, questão da número crescente de usuários nas redes sociais, gera oportunidade para as empresas. O objetivo da pesquisa foi realizar uma análise bibliométrica. Os resultados evidenciaram o crescente interesse sobre o tema e a concentração da pesquisa em países europeus e nos Estados Unidos. Palavras-chave: redes sociais, criação de valor ao cliente, análise bibliométrica. Bom, introduzindo um pouco aqui, eu falei aqui sobre crescente uso de redes sociais, No Brasil aí já são 160 milhões de utilizadores. Criação de valor para o cliente, ela reside em dois processos-chave: construção de relações e cooperação. Essa construção de relações aí decorre de trocas contínuas, e a colaboração é uma associação colaborativa entre as partes, ou seja, empresa e cliente. Alguns autores aí já tratam também como cocriação de valor, ou seja, o cliente ele devolve à marca parte do valor criado na forma de interações, na busca e no compartilhamento de informações. A utilização de redes sociais aí como engajamento, como criação de valor, se justifica em função do grande alcance, como foi dito, seu baixo custo de implementação e a popularidade. Então, o método de pesquisa foi realizado lá na base de dados Scopus. Ela se destaca aí entre as principais fontes de pesquisa acadêmica. Foi realizada aí uma combinação de palavras-chave: Customer Value, Client Value e assim sucessivamente. Foram utilizados os campos de busca na base Scopus: título do artigo, abstract e keywords. Então, alguns filtros foram configurados. Então, os trabalhos eram somente publicados em journals no idioma inglês e na área do conhecimento Business, Management e Accounting. Alguns critérios de exclusão, como por exemplo, analisar trabalhos que estejam relacionados ao objetivo do trabalho, criação de valor com redes sociais. E aí foi realizada a leitura dos títulos e resumos dos trabalhos. Em relação à cronologia, foram considerados os trabalhos até o ano de 2023. No caso aí alguns a Head of Print disponível, excluídos aí artigos de conferência, capítulos de livros e livros completos. Então, no primeiro instante foram encontrados 18.331 trabalhos, e aí, depois da aplicação dos critérios de exclusão, restaram 2.245. Então, a figura 1 aqui ela mostra a evolução dos trabalhos em relação ao ano de publicação. Percebe-se aí que até a virada do milênio, até os anos 2000, era uma área de pesquisa, digamos, incipiente, e ela veio crescendo aí de forma consistente, até de forma exponencial, podemos dizer assim, a partir dos anos 2000. Destaque aí para a década de 2010 em diante, onde houve um significativo crescimento no número de publicações. Então, foram identificados 165 autores, todos publicaram mais que um artigo, ou seja, então pelo menos 3 artigos aí foram publicados. Então, o autor aí com mais publicações foi um finlandês, Paavo Hittala, professor de estratégia e inovação da Lappeenranta-Lahti University of Technology. Então, esse autor ele publicou 11 trabalhos. E aqui a gente percebe aqui uma sequência de autores, são os autores aí que mais publicaram temas durante o período. Aqui algumas informações sobre esses autores aí. Então aqui temos o número de publicações, semelhante à figura anterior, o H-index de cada um deles, a instituição e o país. Então,
Christian Grão-Rosa aí foi o que teve maior H-index de 84. Aqui os papers, os journals, né, na verdade, os periódicos que foram encontrados lá na pesquisa. Aqui os principais. Essa tabela aqui apresenta os journals com mais de 15 trabalhos publicados. Destaque aqui por Journal of Business Research, 67 trabalhos, Strategic Management Journal com 52, Industrial Marketing Management com 51. Aqui as instituições, foram identificadas 132 instituições. Aqui essa tabela 3 ela mostra as 10 principais em número de trabalhos. A LUT University, que é a Lappeenranta University da Finlândia. Tampere University, Ranking School of Economics, então as 3 da Finlândia aqui em primeiro lugar, e assim sucessivamente. Então aqui as 10 primeiras. Aqui um mapa de publicações aí, a dispersão geográfica das publicações. A gente percebe aí os países da Escandinávia, em conjunto aí com Estados Unidos e Grã-Bretanha, foram os que mais se destacaram. Então as cores aqui elas estão na legenda aqui, número de trabalhos, né? Essa região geográfica do globo aí. Bom, então, como foi dito anteriormente, existe uma tendência de crescimento nas publicações referentes ao tema, sobretudo a partir do ano 2015. As instituições aí estão concentradas na Europa e nos Estados Unidos. E os journals, publicações das áreas de marketing, gerenciamento estratégico e sustentabilidade. Então, com destaque para esses journals aqui, já foram citados anteriormente. E aí, concluindo, o objetivo era identificar a evolução da pesquisa sobre a criação de valor ao cliente. Foi utilizada a base de dados Scopus, permitiu identificar os principais autores, a evolução no número de publicações sobre o tema, as instituições e os journals mais relevantes. Então o estudo ele se justifica, né, uma vez que a capacidade de relacionamento com o cliente ela contribui decisivamente para a criação de valor. Então ocorre uma comunicação bidirecional com os clientes, né? A empresa lá realiza suas postagens nas redes sociais e o cliente interage com essas publicações. Isso daí fornece as bases para inovação e melhoria nos relacionamentos com o cliente. Então todo esse conhecimento que é obtido aí dessas interações ele pode ser utilizado para tomada de decisão, que contribui para a geração de vantagens competitivas e planejamento estratégico mais eficiente. Aqui algumas referências do trabalho. Muito obrigado. Prazer aí participar da disciplina. Uma excelente noite.